Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai salvar uma orquídea, né, que assim, ela tá relativamente bonita, vamos dizer assim, porém se ela continuar desse jeito vai acabar morrendo muito rápido, então como ela chegou aqui pra mim nessa situação, eu já ia fazer o replante, decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês, né, que vai servir aí como base aí pra quem tem alguma planta que tá muito antiga no mesmo substrato, tá muito grande, não sabe o que fazer pra tirar aquela planta ali e replantar ela. Acompanhe esse vídeo que eu vou estar mostrando em detalhes, né, o jeito que a gente vai estar fazendo o plantio desse epidendrum. Pessoal, olha a situação que está essa planta. Tá vendo, ó? A gente observando aqui pelas folhinhas e os bulbos tá até legal, né? As folhinhas, a maioria delas estão verdes, ó. Por mais que a planta tá sofrendo no substrato, ela tá conseguindo dar um jeito aí, tá conseguindo se virar por enquanto, né? Vocês podem ver, ela tá num cachepô, gente, de séculos atrás, né? Porque o cachepô ele tá até se desmanchando tudo, já apodreceu tudo, a planta já morreu boa parte dela, tá vendo? E aí ela foi brotando e enraizando por cima e foi virando uma moita, uma bagunça, e inclusive desenvolveu tanta muda. Olha só para vocês verem o tanto de cake, o tanto de mudinha que essa planta desenvolveu, né? E se ela for deixando, se a gente for deixando ela aí nesse substrato desse mesmo jeito, essa parte aqui principal da planta vai acabar morrendo logo logo e vai sobrar só os cakes, né? Porque eles não vão morrer com facilidade porque estão longe do substrato velho, tá longe daquilo ali. Então hoje a gente vai estar separando essas mudinhas, esses filhotinhos aí da planta mãe e vamos estar, né, fazendo um replante aí, colocando ela no lugarzinho mais legal, no lugarzinho bem melhor para que ela consiga se desenvolver e florescer cada vez mais, porque inclusive ela tá cheia de florzinha, vocês podem ver, né? Ó, desenvolveu bastante florzinha, tá muito bonitinho, só que foi mais os cakes mesmo, viu? Porque a planta original, vamos dizer assim, né? Ela quase não desenvolveu muita flor, não. Enfim, sem muita enrolação, bora pro plantio. A gente já vai estar começando aí, né? Eu vou iniciar tirando as mudinhas e eu espero que vocês gostem, tá? Então acompanha aí para vocês verem o jeito que essa planta vai ficar no final, ó. Vou mostrar para vocês o jeito que ela tá agora, em detalhes. Tá vendo, ó? Substrato, tudo velho, cheio de bulbo seco, apodrecendo, algumas folhas manchadas e cheia de muda para tudo quanto é lado. Então, acompanha aí até o fim para vocês verem qual que vai ser o resultado final e o tanto que vai ficar bonitinho ele, né? Essa plantinha aí em um novo substrato, em um novo cachepôzinho, vai ficar bem legal, tá? Mas já vai curtindo o vídeo aí, já conversei demais, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal e bora pro tema de hoje. Então, gente, vamos iniciar o nosso plantio de hoje, né? Vai ser um replante aí mais complicado, que vai dar muito trabalho, porque não é só uma planta, né? Tem quase umas 50, sei lá quantas. Depois eu vou contar os cakes para vocês verem a quantidade. Então, vamos iniciar, olha só para vocês verem o jeito que tá ela no cachepô, né? O cachepô, ó, tá praticamente se desmanchando todo. Então ela foi plantada aqui há muito tempo atrás e depois disso nunca mais, né, quiseram replantar, nunca mais quis mexer nela, foi largando, foi deixando e no final ficou essa bagunça que vocês estão vendo aí. Ó, eu vou destacar os cakezinhos assim, tá bom? E ela é uma planta legal que, olha só, ela produziu um cake, esse cake deu uma haste, tá vendo? Dessa haste produziu mais um cake, olha só, e esse produziu outra haste. Então, assim, a cada cake que ela desenvolveu, meio que multiplicou, né? Porque cada um dele produziu mais outro. E aí, ó, estão mudinhas bem legais, bem bonitinhas, a maioria com 2 bulbozinhos. E assim vai ser o nosso início aí, né, do replante. Organizar ela primeiro, limpar tudo certinho para quando for replantar ficar mais fácil. Ó, aqui do mesmo jeito, tá vendo? Uma mudinha, aí deu uma haste floral, produziu outra mudinha aqui em cima e deu outra hastezinha floral que inclusive já tá acabando a florzinha. Então é isso, gente, ó. Assim a gente já vai conseguir limpar bastante da planta, né? Gente, olha só, mudinhas retiradas, olha a quantidade. Isso aqui tudo que tá na minha mão, ó, é cake, né? Que foi desenvolvido aí através daquela planta, né? E aqui tem 31. Aqui eu já tenho 31 plantas para eu estar replantando hoje, mas essas aqui eu não vou mostrar o replante para vocês não. Caso vocês queiram ver como que eu coloquei elas, o jeito que eu plantei essas mudinhas, deixem aí nos comentários que depois eu posso estar mostrando o resultado, tá? Mas a nossa ideia principal hoje mesmo é replantar essa outra aqui,
que ficou desse jeito depois de ter retirado as mudinhas, né? Ela ainda tá com algumas hastes, tá vendo? Ela floresceu aí um pouquinho, e aí agora é a hora da gente tá dando uma limpeza nela aqui, né? Passando canelinha em pó nos cortes que a gente fizer, retirar ela desse substrato aqui, desse cachepô, e começar a fazer o plantio e salvar, tirar ela aqui dessa bagunça, tá bom? Então, vamos começar no processo aí, né, de organizar a planta para o replante. Então, iniciando a limpeza da planta, né, vocês podem ver que tá bem feio, tadinho, ó. Vou começar tirando esses bulbos velhos. Gente, bulbo a gente não corta, tá? Só se ele tiver seco. Então, todos esses verdinhos aqui, ó, que ainda estão verdinhos, né, por mais que não tem folhinha, isso aqui é reserva de nutriente que ajuda, né, auxilia aí na recuperação mais rápida da planta. Aqui no meio vocês podem ver, ó, que conforme vai virando essa bagunça, né, a gente não replanta, não mexe na planta, ela vai perdendo raiz demais. A maioria que tá seca, vocês podem ver, né, as que estão verdinhas aqui é dos brotinhos novos. E os brotos, ó, vão ficando tudo preso, tá vendo? E não desenvolve de jeito nenhum. Então, eu vou começar cortando as hastes, porque a gente vai fazer uma mudança muito drástica nela, e aí vai ser preciso cortar essas hastes aí, né, até porque já tá acabando a floração mesmo. É só vir aqui, né, e retirar aí essas pontinhas dos bulbos, ó, para ficar mais limpinho, ficar melhor de a gente mexer na planta, tá? Esse aqui eu vou cortar só lá em cima, não tem necessidade de cortar tudo, porque ele é um bulbo mais diferente, vocês podem ver, tá vendo? É a continuação, a haste é praticamente a continuação do bulbo. Mas aí nesse caso aqui, como a planta tá muito feinha, eu vou cortar assim mesmo, até as que estão mais verdinhas, ó, para que a planta, ao invés que ela fique gastando energia com essas hastes, que já estão terminando, mas se a gente deixar a haste nesse tipo de planta, que é um Epidendrum viviparum, se deixar a haste nele sem cortar, vai nascer muda sem parar, entendeu? Então, assim, como a gente vai replantar, vai mexer muito na planta, por enquanto eu não quero muda mais, né? Que já tem um monte ali, então é por isso que eu tô cortando, tá? Caso vocês tenham aí, queiram, né, multiplicar, ter mais mudinhas, é só deixar a haste dele que ela vai desenvolvendo cake sem fim. A cada cake que desenvolve uma haste, sai um novo e por fim, né, vira aquele cordão, tudo de mudinha que tem pra todo lado, tá bom? Ó. Essa aqui é a única haste que tá mais bonitinha dele, ó. Que as florzinhas estão mais limpinhas, tá vendo? Que floresceu por último, olha que fofo. Primeira fase concluída, todas as hastes, olha só. Todas as hastes praticamente, essa aqui ainda tem que cortar, ó. A ponta tá meio seca. Eu retirei elas, né? Já dei uma limpadinha ali nos bulbos que estavam secos, mais feinhos. E a planta praticamente já mudou o jeito, tá vendo? Que ela tava bem esquisita, bem feia. E agora, ó, a gente já consegue visualizar que ela tá uma plantinha bonitinha, tá com as folhinhas saudáveis, né? Conseguindo se desenvolver, apesar dos pesares desse vaso e desse substrato velho. E é isso, agora é simplesmente retirar ela daqui. Deixa eu já começar a retirar. E assim, gente, é uma planta que a gente vai ter que dividir, tá? Não é uma só, parece que são 3 que estão plantadas aqui no mesmo cachepô. E aqui, ó, é só pegar e puxar, né? Vai danificar algumas raízes? Vai, não tem jeito. Mas se deixar desse jeito é pior, não é verdade? Porque olha aqui, igual eu mostrei pra vocês, a situação que tá esse cachepô. Olha aqui, tá vendo? A madeirinha tá arrancando sozinha, ó. Então, deixa eu ver se tá focando. Simplesmente a gente pega, ó, e puxa, né? Como o cachepô tá velho, fica até mais fácil, tá vendo? Ó, aqui a gente já tirou uma planta, né? Vou ter que cortar um pouquinho aqui das raízes para que ela venha. Tá vendo? Ó, e é assim que a gente faz replante aí dessas plantas que já estão velhas demais no substrato. E em cachepô principalmente, vai danificar a raiz, não tem jeito. É só vocês tomarem mais cuidado com essas verdinhas, essas mais novinhas aqui para não quebrar, né? E fazer o replante, tirar do substrato velho, que se você replantar certinho, por mais que danifique muita raiz, você vai ter um desenvolvimento 10 vezes melhor do que deixar a planta em um lugar, né, nessa situação aqui, tá bom? Então não precisa ter medo, replanta, porque senão você vai acabar perdendo aí, né, a sua orquídea se for largando e deixando para lá sem replantar. No final vira isso aqui, essa bagunça, e fica muito pior, né? Muito mais complicado da gente mexer numa planta desse jeito aqui. Aí agora, ó, esse outro pedaço, eu vou pegar ali embaixo no meio das raízes, tá vendo? E vou estar puxando ela, ó. Vou estar
retirando dessa forma aqui. Deixa eu tirar o aramezinho ali, que senão vai estragar a planta. Tá vendo? Ó, retirei ela. Agora aqui dá pra gente fazer algumas divisões, né? Porque senão vai ficar muito bagunçado. Olha só, pessoal, já organizei. Vocês podem ver, ó, que deu 4 plantinhas, tá vendo? Deu pra dividir ela em 4, ó. Já tirei algumas raízes que estão velhas, mas ainda restou algumas, tá? A gente não tira todas as raízes não, e muito menos lava. Então, assim, só tirei um pouquinho mesmo pra não ficar exagerado. Tem muita raizinha verde ainda aqui no meio, né? Mas o que importa agora é fazer o replante certinho, que rapidinho ela já vai emitir um brotinho novo e vai continuar desenvolvendo, ó. Vocês podem ver, ó, que todas elas... Essa aqui ficou muito bonitinha, olha que gracinha das folhinhas, tá vendo? Tudo limpinha, ó. Tinha uma mudinha ali perdida no meio também, eu vou colocar junto. Olha só, tá vendo? Então, aqui, ó, já tá uma transformação bem grande, né? Desde a planta que eu mostrei pra vocês no início, que tava uma coisa dos mais esquisita. Tá aqui a divisão dela e agora a gente vai seguir pro plantio, né? Eu vou estar plantando, vendo o jeito que eu vou fazer pra gente estar fazendo esse replante aí da melhor forma possível para que ela continue se desenvolvendo cada vez melhor, né? Como ela tava num cachepô, que inclusive o cachepôzinho dela tá aqui, né, tadinha? Olha só a situação. Eu vou manter num cachepô também, tá? Eu não sei se vai dar para colocar todas as 4 em um só, mas eu vou plantar algumas aqui para vocês em um cachepôzinho novo, né, para ela continuar com o mesmo estilo de plantio que ela estava praticamente, passando bastante ventilação nas raizinhas e não sentir tanta diferença, tá? Então, eu vou organizar aqui o substrato, o cachepô, para a gente estar fazendo plantio e já volto. Pessoal, tudo organizado pra gente já começar o nosso plantio. E tá aqui, ó, um cachepôzinho de cabo de vassoura que eu tenho aqui. Decidi usar ele, que ele tava meio que jogado ali, né? Vou utilizar como substrato, como sempre. Eu sempre mostro pra vocês carvão puro, mas quem quiser aí tá utilizando outros substratos pra fazer qualquer replante, pode ser carvão puro, pode ser brita pura, casca de pinos, carvão e brita, ou carvão e brita misturados. São substratos legais que não vai trazer umidade excessiva pra planta, né? E vai evitar aí que elas acabem apodrecendo as suas raízes, tá bom? Lembrando mais uma vez, só limpa as raízes, tira o excesso, principalmente das raízes podres, mas não precisa cortar tudo, tá bom? Aquilo ali vai estimular o nascimento de novas raízes, vai deixar a planta até um pouco mais forte e vai conseguir manter uma certa umidade, viu? Então, por isso que eu não cortei tudo, vocês podem ver que sobrou bastante raiz aqui ainda, e eu vou manter desse jeito, tá? Não vou estar cortando tudo aí não, tá bom? Mas enfim, ó, primeiro passo a gente coloca uma camadinha de carvão no fundo para a gente estar posicionando aí, né, as plantinhas. Então, coloquei os pedacinhos de carvão e eu vou plantar de 2 em 2. Deu 4 mudinhas, eu vou colocar 2 nesse cachepôzinho e 2 em um outro cachepôzinho que eu vou organizar ainda para plantar. No final vocês vão ver o plantio de todas elas, tá? Olha só, juntei elas. Já ficou 10 vezes mais bonitinha, né? A plantinha tá muito mais lindinha aqui. Como ela tem muita raiz, isso aqui facilita, né, na fixação da planta, deixar ela firme, que isso é muito importante para que ela continue se desenvolvendo. Uma dica importante, eu mantive bastante raiz, não mantive? Mas eu vou plantar em um cachepô. Esse cachepô, ele não deixa a umidade demais. Se vocês forem plantar em um vaso de plástico, por exemplo, é legal vocês deixarem um pouco menos de raiz, tá? Então, essas raizinhas que vocês veem aqui que estão meio secas, tá vendo? Se você for plantar em um vasinho de plástico, é bom você tirar o máximo possível para não ficar esse emaranhado de raízes demais, né? E aqui vocês podem ver que eu também limpei o substrato velho que tava, né? Então tá praticamente só raizinha mesmo. Coloquei ali, deixa eu tirar essas que estão em excesso, coloquei ali o carvão, vocês podem ver, 2 mudinhas, ó. Eu vou encontrar elas aqui, tá vendo? Essa com a parte que ela tem o brotinho novo pra cá, e essa onde tá saindo esse brotinho e tem outros aqui, ó, esse outro aqui, tá vendo? Com espaço aí pra crescer. Como a gente juntou 2 e cada uma está emitindo broto para um lado, eu não preciso colocar na borda do vaso. Então, o que eu faço? Eu simplesmente posiciono no meio, tá vendo? E aqui, ó, eu só completo com o substrato, né, que eu utilizo aí, no caso, carvão. Gente, carvão, para usar carvão, para poder plantar orquídea, tem que ser carvão novo, tá? Não usa carvão usado porque não funciona. Então compra um saquinho de carvão aí só para você fazer seus replantes, dá super certo, as suas plantinhas vão agradecer, vão se desenvolver super bem. Para quem gosta, né, que eu tô falando isso. E é isso, ó, agora que a gente replanta
E vocês vão ver no final, o resultado final que eu vou mostrar para vocês já já. A diferença que faz, né? Um plantio, um simples replante, um simples ato de trocar o substrato, colocar em um vasinho novo e não ir deixando a planta toda a vida, né? Sofrendo naquele mesmo substrato, naquele negócio que vai apodrecendo cada vez mais. Uma coisa importante, gente, a orquídea epífita não gosta de substrato podre, tá bom? Por isso que elas vão morrendo, vão ficando feias. A gente sempre tem que estar ali em cima, organizando, replantando, né? Colocando ela em um substrato novo, para que ela consiga se desenvolver bem, tá bom? Então, ó, o plantio tá feito, a plantinha já ficou bem firme, por isso que eu falei que é legal, né? Aquela quantidadezinha ali de raízes, porque ajuda a fixar ela. Ficou desse jeito aí, tá vendo? Aí agora, pega um prego, gente, um prego enferrujado, coloca aqui no meio das raízes, tá? Por mais que você danificou algumas raízes, porque teve que mexer, teve que tirar, teve que dividir ela, né? Teve que cortar ali para fazer a divisão, não importa. Coloca um preguinho enferrujado aqui no meio, que o enraizamento novo vai vir e muito rápido, tá bom? E eu falo muito para vocês não se importarem tanto com essas raízes quando a gente vai fazer replante, principalmente dividir uma planta que já está há séculos no mesmo lugar igual essa aqui, porque de todo jeito, se você mexe muito, ela vai secar a maioria daquelas raízes, entendeu? Então o importante é você focar no jeito que está plantando, na umidade que você vai dar, luminosidade, adubação, o preguinho para ajudar, né? Que são as raizinhas novas que vai vir renovando totalmente aí a planta, o vegetal dela e tudo mais, tá bom? Então não se preocupem, não se sintam aí culpados, né, por ter danificado algumas raizinhas, que isso acontece, não precisam se preocupar com isso. Nos cortes que eu fiz, gente, das hastes aqui, ó, tem que passar canela em pó, tá bom? Eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, eu sempre mostro, mas enfim, cortou, passa canela em pó para não ter nenhum problema com ataque de fungos e bactérias, tá bom? Agora eu vou terminar de fazer o plantio daquelas outras duas ali e eu volto para mostrar para vocês, né, o resultado final aí e vocês poderem comparar a situação que a planta tava no início com a situação que ela vai ficar agora no finalzinho, tá bom? Então bora lá. Pessoal, depois de um tempão, acabei de fazer o replante aí, né, dessas plantinhas que a gente dividiu e ficou da seguinte forma, fiz 3 replantes diferentes, tá? Para vocês verem aí que existem várias possibilidades da gente estar plantando elas, né, e elas conseguindo se desenvolver. O importante é não esquecer a planta no mesmo vaso sempre e ficar largando nela para lá sem fazer o replante. Então, ó, a primeira ficou assim. Olha só que legal, tanto que ficou bonitinha. Amarrei ela num tronquinho, né? Sempre com o lado do broto, a parte mais nova da planta. Olha só, deixa eu focar aqui melhor. A parte mais nova da planta, quando for colocar em tronquinho, sempre tem que estar encostada no tronco. Sempre posicionada para onde tem mais espaço, para que ela continue crescendo, tá? Que se você colocar ao contrário, né? A parte do broto virada aqui para baixo, a planta, cada broto que ela vai emitindo, ela vai correndo do tronco, ficando cada vez mais longe. Então, o jeito certo é assim, ó. Brotinho sempre posicionado para onde tem mais espaço, planta firme, logo logo ela vai se desenvolver super bem. Coloquei um pouquinho de esfagno, né, para manter a umidade e a plantinha ficar com a umidade correta aí, sem exagero, né, e também sem falta aí, para que ela consiga se desenvolver bem. O outro jeito de plantio que eu fiz foi no vasinho de plástico, olha só, a plantinha também ficou muito bonitinha, eu achei que ficou bem legal o resultado final, né? A gente olhando aqui nem parece a mesma planta do início do vídeo, que estava toda estranha. Então, ó, coloquei num vasinho de plástico, carvão puro, né? Tirei um pouco das raízes excessivas para não ter umidade demais e não acabar apodrecendo a planta. Plantinha bem firme no vaso também, que isso é muito importante para que ela se desenvolva bem. E o preguinho ali, né, no meio das raizinhas, para que ela também enraize aí e brote cada vez mais rápido, tá bom? Segundo plantio esse. E a terceira, né, foi essa aqui, que a gente juntou duas, na verdade, né, e plantou no cachepozinho, foi que a gente fez o plantio aí. Olha que fofo também. Muito bonitinha, né, bem verdinha aí as folhinhas, bem limpinhas, ó. Bem firme também no cachepô que ela ficou. E é isso. Aqui tá o resultado final, né, dessa plantinha que tava super feinha no início e
depois do plantio, depois de organizar, retirar todas aquelas mudinhas que geralmente, pessoal, aquelas mudinhas, aqueles cakes também tira a energia da planta, tá? Então, tanto de cake que tinha aqui, essa planta não ia aguentar por muito tempo, né? Juntando com o substrato velho e tudo mais. Enfim, tá aí, a gente conseguiu salvar ela, ficou muito mais bonitinha do que tava, e ainda rendeu 3 vasinhos, né? E mais 31 mudinhas que eu vou estar fazendo plantio agora. O resto do dia agora eu tenho ocupado aí com plantio, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar as mudinhas plantadinhas, né? Eu vou ver se eu planto elas em tronquinhos, mas é isso, tá? O videozinho é esse pra vocês verem a nossa transformação dessa plantinha, que ficou muito fofa. Agora, luminosidade 70%, pegando luminosidade do sol, mas não sol pleno, porque senão queima. Vou molhar dia sim, dia não, normalmente, e adubação normal, igual eu faço com as outras. Adubo de crescimento e de floração, tá bom? Mas é isso, tá? O vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas, para sempre que eu mandar vídeos novos, vocês receberem aí, tá bom? Um beijão para todo mundo, fica todo mundo com Deus, e até amanhã em mais um vídeo aqui no canal, né, sobre o cultivo das orquídeas. E qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá, gente? Tchau, tchau!